está pregando ali no Evangelho de Mateus, sequencialmente, capítulo por capítulo, todos os versículos. E na última quinta-feira, que eu tive a oportunidade, a gente refletiu a respeito da genealogia de Jesus Cristo. E apenas recapitulando, irmãos, a genealogia de Jesus Cristo é repleta de nomes que, na verdade, são histórias. Histórias de pessoas que, apesar das suas limitações, complicações, elas se arrependeram, elas creram em Deus, creram no poder de Deus, creram no perdão de Deus, encontraram o favor de Deus. E aí nós vemos a questão da soberania de Deus, aquilo que Deus faz, o que Deus decreta, os planos de Deus, juntamente com a responsabilidade de cada ser humano. Eu ia falar sobre Josué aqui, a irmã abriu Josué, o Gilberto citou Josué, há 2 semanas atrás o pastor pregou em Josué, que é um ótimo exemplo de como a gente pode enxergar a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Irmãos, em Josué é interessante que no livro de Josué, quando eles vão dominar ali a Jericó, né, Deus chega para Josué e fala assim, Josué, eu te dei a cidade, eu te dei os guerreiros, eu te dei tudo. Quem deu a cidade de Jericó para Josué foi Deus. Deus é soberano. Mas quem teve que ir lá marchar pela ordem de Deus e teve que cantar do jeito que Deus falou, marchar do jeito que Deus falou, na quantidade de vezes que Deus falou, dentro da sua responsabilidade, foi Josué. Eu não quero entrar aqui na questão da salvação, né? Nem o próprio pastor se aventurou nisso aí, mas se os irmãos tiverem dúvida, pode procurar o pastor Demar, né? Pastor Demar, tenho certeza que vai estar muito contente em tirar as dúvidas aí dos irmãos, né? Mas, ainda falando sobre isso, irmãos, eu queria apenas propor para os irmãos, para que a gente enxergue esses 2 elementos, a soberania de Deus e a nossa responsabilidade, não como uma linha. É muito simplório a gente enxergar como uma linha. Até aqui, soberania de Deus. Aí passou dessa linha, responsabilidade humana. Não enxergue isso dessa forma. Enxergue como, por exemplo, leite com Nescau. Ou água com açúcar. Quando você olha aquilo lá, você não separa o Nescau do leite. Até aqui é Nescau, até aqui é leite. Até aqui é açúcar, até aqui é água. É algo que está junto ali, ligado, em perfeita harmonia, que funciona muito bem. Assim é a soberania de Deus e a nossa responsabilidade. Às vezes, ambas se confundem, pelo menos para nós, né, que somos limitados no nosso entendimento. Então, é algo extremamente complexo, profundo. Deus é grandioso, irmãos. Está muito além da compreensão do ser humano. Então, não é algo simplório, simplista, mas é algo muito complexo, profundo, mas que ao mesmo tempo funciona muito bem. Todos nós temos a responsabilidade, assim como essas pessoas da genealogia. Como nós mencionamos, passamos por algumas histórias ali, pessoas que creram em Deus, estrangeiros que abandonaram seus deuses como Ruth e seguiram o verdadeiro Deus de Israel. É a história de pessoas falhas como nós, mas que Deus salvou e usou ao longo da história. Também nós vimos, no encerramento da genealogia, que Mateus vai dizer que de Abraão até Davi foram 14 gerações, de Davi até o exílio da Babilônia mais 14, e do exílio babilônico até Jesus mais 14, certo? 3 períodos de 14 é o equivalente a 6 períodos de 7. Então Jesus dá início ao 7º 7, o 7 na lei representando o descanso, e também fazendo alusão ali ao livramento do cativeiro, 70 anos, né, as profecias também se cumprem em Jesus, que vem trazer livramento e descanso para o seu povo de forma total e plena. Amém, irmãos? Até aqui foi a genealogia. E agora nós seguimos em Mateus capítulo 1, do verso 18 em diante. Então eu gostaria de ler com os irmãos, primeiro, os versículos 18 e 19 do Evangelho de Mateus capítulo 1. Eu estou usando a NAA, Nova Almeida Atualizada, e diz assim a palavra de Deus: o nascimento de Jesus Cristo foi assim.
Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas, antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Até aqui, irmãos, por enquanto. Primeiro trecho vai falar sobre um homem justo. E vai falar sobre o que é a verdadeira justiça, que muitas vezes nós confundimos com expor a vergonha e o pecado do outro. Olha só o que está acontecendo aqui, irmãos. Vamos entrar na cabeça de José. José está para casar com Maria, certo? E eu acredito que José era um cara que conhecia ali o Antigo Testamento, até então era a Bíblia que eles tinham. Era um cara que sabia que Deus fazia milagres, operava maravilhas, né? Restaurava ali os ventres que não podiam conceber os filhos. Até aí tudo bem. Mas uma gravidez do nada? Do nada? Isso nunca havia acontecido, irmãos. Como que José iria imaginar que isso seria algo possível? Maria estava grávida pelo Espírito Santo. Na cabeça de José, ele deixa Maria por quê? Maria não pecou, Maria não adulterou, mas na cabeça de José, olha, Maria me traiu. Maria pecou. Maria caiu em vergonha. Então, José tinha algumas opções, irmãos. A primeira opção era fazer um baita de um furdunço por causa do pecado da sua futura esposa. José, como a maioria das pessoas, podia, você não sabe o que aconteceu comigo? Maria que eu ia casar lá, traiu eu, apareceu embuchada lá em casa. Tá grávida. Olha lá. Larga a mão, olha só. Nossa, e fala para um e fala para outro. A gente faz muito isso, não faz, irmãos? Quando a esposa peca, e aí o marido vai lá no meio da rodinha da firma, você não sabe o que minha mulher fez. Né? Eu via muito disso, irmãos, na firma. O marido que ia lá e parece que era uma sessão terapêutica ali, quando juntava todos os peãozados da firma lá, e eu falo isso com todo respeito, porque eu também sou peão de fábrica, irmãos, peãozão de firma, tá bom? E aí, então, nossa, você não sabe o que a minha mulher fez, você não sabe o que meu filho fez, você não sabe o que a minha vizinha fez. E a nossa primeira tendência é sempre expor a vergonha de quem nos ofendeu, de quem pecou contra nós. Não é, irmãos? Ou às vezes o assunto não é nem com a gente. Às vezes você ficou sabendo que o fulano e o ciclano aconteceu algo com o Beltrano, e aí você vai lá, você não sabe o que o fulano fez. Acha? Larga a mão. E a gente começa a expor a vergonha dos outros. E nisso a gente se sente muito justo. Não, louco, nossa, eu não faço essas coisas. Não é, irmãos? Porque parece que falar mal dos outros, expor a vergonha dos outros, nos faz sentir superiores e mais justos. Mas o que esse pequeno trecho nos ensina é que a justiça não tem nada a ver com expor o pecado e a vergonha de quem nos ofendeu. Não tem nada a ver com expor a vergonha das pessoas de casa, dos filhos, do cônjuge, dos colegas de trabalho, porque parece que se a gente chega em casa e expõe todos os podres de quem trabalha com a gente, não tem problema nenhum, afinal de contas a gente está dentro de casa, não é? Poxa vida, é um ambiente particular. Mas são seres humanos como todos os outros. Sua esposa e seu marido é um ser humano como todos os outros. Falar mal não é só falar mal quando você fala para uma pessoa que você não conhece, ou que você não tem intimidade. A desculpa do desabafo, irmãos, é muito perigosa. Não que você não possa desabafar, veja, há espaço para o desabafo, para pedir conselhos, mas será que realmente a gente pede conselho para 10 pessoas? E todo mundo que aparece, a gente, o cara quer desabafar. Quantos desabafos você precisa fazer? Quantos desabafos eu preciso fazer para ficar mais leve? Irmãos, eu já fiz muito isso. Se eu não tomar cuidado, eu faço. Hoje quase que eu fiz.
Hoje me perguntaram, e aí, como é que foi seu dia? Deus sabe. Me ajuda em oração, né, amor? Irmãos, porque expor a vergonha não é ser justo. Expor o pecado não é ser justo. Para não ficar muito confuso, quero usar um exemplo do Antigo Testamento. Gênesis capítulo 9, dos versos 20 a 25. Só para a gente entender, irmãos, que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo. Gênesis capítulo 9, versos 20 a 25. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Isso tudo foi depois do dilúvio, irmãos. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus 2 irmãos, que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros, e andando de costas, isso para não ver a vergonha do pai, andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Quando Noé despertou do seu vinho, soube o que o filho mais moço havia feito. Então disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. Um filho e um neto. Canaã era neto de Noé. Que vendo a vergonha do homem, vendo o homem que sim, foi apanhado na sua vergonha, no seu pecado, eles vão lá e o que eles fazem? Eles divulgam o pecado do seu pai. E a Bíblia diz para nós honrarmos pai e mãe, não é, irmãos? O que aconteceu então dentro dessa narrativa? Qual foi o desenrolar ali para Cã e para Canaã? Maldição, irmãos. Porque isso não é justiça. Falar mal dos outros, as pessoas te ofenderam, irmãos. Não fique divulgando para as pessoas. Talvez o máximo que você pode fazer é primeiro orar, talvez conversar com o pastor, pedindo orientação, talvez conversar com a sua psicóloga, não sei se você faz terapia ou não, mas isso é a título de pedir conselho, irmãos. Mas quantas vezes a gente faz isso de graça e expõe o pecado das pessoas que nos ofenderam? Isso é antibíblico, irmãos, isso não é justiça. Te ofenderam, ore. Confie que Deus faz justiça. O irmão leu aqui no Salmo 75, Deus é o juiz, irmãos. E talvez, além de a gente querer se sentir superior, talvez também haja um pouco de falta de fé, de que Deus está vendo todas as coisas e vai julgar todas as coisas. Então, o que José faz aqui é deixar em segredo Maria. Porque se ele divulgasse a vergonha de Maria, ela poderia ser excluída, marginalizada na sociedade, e por mais que fosse incomum a morte, porque no domínio romano eles não tinham mais a liberdade de matar as pessoas, com algumas exceções de Estevão, no episódio da mulher adúltera, e também algumas tentativas de empurrar Jesus de um precipício, como está escrito lá no Evangelho de Lucas. Os caras eram brabos, irmão. Deu bobeira, os caras querem tacar pedra e querem empurrar do penhasco. Então a Maria corria risco. José, sabendo de tudo isso e sabendo também que justiça não é expor o pecado dos outros, ele a deixa em segredo. Quando que nós podemos expor, irmãos, alguma coisa? 1 Coríntios capítulo 5, dos versos 1 a 3, para ficar bem claro. Paulo está dizendo aos Coríntios assim: ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade. Ouve-se por aí. Ouve-se por aí que entre vocês há imoralidade. Ou seja, o pecado daquela igreja estava exposto, já estava exposto, e já estava chegando ao ouvido de outras pessoas, envergonhando a igreja. E imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez essas coisas. Ou seja, a igreja também estava sabendo, e a igreja se orgulhava de ter um irmão que estava tendo relações sexuais com a sua madrasta ali.
Porque talvez eles estavam pensando assim, olha como que a gente é amoroso, tolerante, espiritual. A igreja do amor. A igreja, e amor não é isso, né, irmãos? O amor não fere a santidade. O amor não fere a justiça. O amor não fere a pureza. Então, uma situação de pecado já exposta, Paulo diz, eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se tivesse presente, o autor de tal infâmia. Então, quando há uma situação já exposta de pecado, e isso acaba trazendo vergonha para a igreja, irmãos, a situação precisa ser tratada. Já está exposto. Então, já que está exposto, vamos tratar isso aí, vamos resolver isso aí, vamos conversar, vamos, não é, se mobilizar para que algo aconteça. Orar, tratar, conversar com o pastor, tudo isso. E segundo, lá em 3 João, que é uma carta de capítulo único, no verso 9, João ele vai citar o nome de uma pessoa, de um falso profeta, de alguém que estava dando trabalho. Ele diz, escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Ou seja, quando você tem um falso mestre ensinando um monte de asneira, dificultando o avanço do evangelho, como Diótrefes estava fazendo, o apóstolo João toma a liberdade de citar os nomes, de expor esse falso mestre, que já está exposto. Amém, irmãos? Ficou claro? Então a gente não chega comentando com todo mundo o que fizeram para nós. Mas em casos já expostos, sim, há espaço para tratar, para analisar. Em caso de falsos mestres na internet, há espaço para refutar, para citar nomes, mas apenas nesses casos. Então, uma breve conclusão até aqui: o justo não expõe a vergonha do outro gratuitamente ou sem motivo. E quando julga, não julga de forma hipócrita. O que é o julgamento hipócrita? Quando eu aponto o dedo, mas eu faço igual. Ou quando eu aponto o dedo, mas eu não lembro do buraco de onde eu saí. De pecado, de sujeira, eu não me lembro que foi Deus quem me salvou dali. E que eu, por mérito nenhum, ou se fosse pelas minhas próprias forças, estaria fazendo pior. Justiça não é sair falando e se sentindo santarrão, irmãos. Amém? Isso não é justiça. José se mostrou homem justo ao lidar com a situação de forma discreta, dando margem para que Deus tratasse a situação e Maria se arrependesse. Segundo ponto, irmãos, vamos ler do versículo 20 a 21. Então, José, enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Queridos, qual que era a aflição do povo naquela época? Roma. O Império Romano. Como eu já falei aqui um pouquinho no outro sermão. Você já imaginou um governo que é muito pior do que o governo... Um governo muito pior do que um governo que você imagina? Pior. Um governo que mata mesmo, um governo que persegue mesmo, um governo que oprime mesmo, que cobra impostos mesmo. Você acha que está ruim aqui, irmãos? Mas veja, a gente ainda consegue trabalhar, não é? Às vezes o outro consegue comer um lanchinho no final de semana, não é? Tomar banho num chuveirinho quente. Olha que beleza. A gente consegue se reunir livremente, não é? Então, tá ruim, mas tá bom. Se for comparar com o que eles passavam lá. Impostos pesados, impossibilidade de prosperar financeiramente, de ter sua empresa, seu negócio. Quem era rico era quem era amigo ali dos governantes, dos imperadores. Tinha um sistema lá que as pessoas ficavam dependendo dos outros e em troca faziam propaganda política ali,
para aquelas pessoas. Irmãos, era difícil, era um jugo pesado, e não era um jugo recente. O povo vivia isso aí desde a Babilônia, há mais de 400 anos, irmãos. E durante esses 400 anos, na página em branco da Bíblia, que você tem entre o Antigo e o Novo Testamento, aconteceu muita coisa, guerras. Então o povo queria a todo e qualquer custo ser liberto dos seus opressores. Eles guerreavam, eles lutavam, eles pelejavam, mas toda a energia deles era política. Toda a energia deles era política. E eles esperavam um Messias político. Eles, se vivessem nos dias de hoje, iam ser aqueles caras desesperados com política, como se isso fosse o fim do mundo. Iam ser aquelas pessoas que ficam divulgando vídeo, tem 2 empresas que governam o mundo, elas têm ações do Google, têm ações da Apple, e essas são as empresas que governam o mundo. A gente precisa acabar com isso. Olha, a esquerda quer acabar com o país, quer fechar as igrejas, quer... Ai, meu Deus do céu, precisa acabar com a esquerda. E aí a pessoa se desespera e vê um mundo governado por ímpios, quando na verdade o mundo é governado por Deus. E até mesmo, irmãos, durante o exílio, Deus se mostrava Deus entre os deuses, o Deus sobre todos os falsos deuses, o Deus de todas as nações, o Deus que usa inclusive Ciro, que nós citamos, que não era um judeu. Ele governa sobre os reis, é o Deus que envergonha Nabucodonosor por ele se exaltar. Irmãos, o mundo não está dominado pelas empresas ou pelas ideologias, o mundo é de Deus. E se há algo a ser combatido, é o pecado, irmãos. Porque se o pecado não for combatido, não vai ter governo bom, não vai ter educação boa, não vai ter economia boa, não vai ter nada. Porque o mal não está lá fora, o mal está aqui dentro. O mal não é para ser combatido lá fora, o mal é o pecado. Isaías 59, versos 1 a 3, o profeta diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem. Pai, Senhor, meus irmãos, estou aparecendo aí no final desse vídeo porque a pregação ela foi cortada, né? Tivemos alguns probleminhas técnicos aí. E eu gostaria de encerrar essa mensagem falando sobre o Emanuel, né? Continuando ali o texto de Mateus capítulo 1, o texto nos fala sobre Emanuel, Deus conosco. Isso é muito importante para aqueles primeiros leitores, né? Que ansiavam pela manifestação da glória e da presença de Deus, e também para nós. A restauração dessa presença gloriosa de Deus era algo extremamente ansiado, né, pelo povo judeu. E da mesma forma, por mais que nós fôssemos ignorantes e cegos em relação a Deus, também há uma expectativa, né, na nossa alma de algo para além dessa vida ou dos ídolos que nós erigimos, né? Ídolos que não nos saciam, cisternas rotas, que não retêm água, nosso coração, nossa alma, por mais que muitas vezes não conheça o Deus verdadeiro, no fundo anseia por Ele, né? E é muito significativo que Mateus coloque ali o nome de Jesus primeiro, né, que tem a ideia ali, o significado no hebraico de Deus salva, e depois então lhe traz o nome Emanuel, Deus conosco. Então Deus, aquele Deus que nos livra do pecado, que vem para salvar o seu povo dos seus pecados, como está escrito ali no capítulo 1 de Mateus, é o mesmo Deus que quando nós nos arrependemos, quando nós cremos, quando nós somos limpos, justificados, salvos, libertos do pecado, é o Deus que vem, restaura a sua presença na humanidade caída, é o Deus Emanuel, é o Deus conosco,
o Deus que vem com toda a sua glória, a sua beleza, a sua majestade e habita em cada um de nós. Então, esse é um convite, não é, para que, se você ainda não se decidiu por Cristo, você pode fazer isso e então experimentar da presença de Deus na sua vida, a restauração completa de Deus na sua vida e, claro, né, será completa, plena mesmo, na volta de Cristo. Mas esse é o encerramento da mensagem do sermão. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.